As perguntas vão aparecer juntas, se fizerem as perguntas. Fixar. Quando quiser ver a pergunta, clica nessa interrogação, né? Casados E realizados. O R não, bom com o R não. Não, mãe. Realizados. Tá errado. Fixou, meu filho. Olá, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos. Que alegria ter vocês aqui nessa conversa agradável, gostosa, importante para os nossos dias. Casados e realizados. Só aguardando aí para entrar mais gente, né? Estão começando a entrar e nós vamos bater esse papo aqui com vocês, compartilhar um pouco da nossa experiência. Eu creio que o Senhor vai falar muito contigo. Deus quer sim fazer uma obra tremenda na vida das famílias. Aí entrando mais algumas pessoas. Elane, irmã Elizabeth, bem-vindos, que bom. Vamos lá. Vamos aguardar mais um pouquinho. Às 19h05 a gente inicia. Aproveita e avisa aí alguém, marca alguém, envia aí para alguém para estar junto conosco. Certo? Tá entrando aí, tá entrando gente, vamos lá. Casados e realizados. Eu me sinto realizado. Sou casado e me sinto realizado. Eu também. Eu também. E é muito bom a gente poder ter um casamento segundo a vontade de Deus, um casamento que possa realmente agradar ao Senhor e nos faz muito bem quando nós buscamos ter uma relação que agrada a Deus, uma relação que mostra realmente a nossa disponibilidade, a nossa disposição de poder olhar para o outro e levar o outro a se sentir realizado, levar o outro a se sentir bem, se sentir feliz. Isso é muito importante. E na verdade, quando nós nos casamos para o quê? Para glorificar o nome do Senhor. O casamento é para que o Senhor seja glorificado. E quando a gente faz isso, glorifica o Senhor no casamento, nós nos realizamos o outro e nos sentimos realizados, porque o propósito maior é glorificar o Senhor. Essa foi o nosso propósito quando nos casamos. Verdade. Pois bem, nós vamos iniciar nosso bate-papo, né? Já tem aí um grupo de pessoas já conosco. Nós não podemos perder tempo porque nossa live aí dura no máximo 1 hora. Então nosso tema, como nós já colocamos, é casados e realizados. E quando nós decidimos casar, nós ficamos pensando na responsabilidade que tínhamos e na experiência que as pessoas
tem no mundo, já naquele tempo, há o quê? Há 28 anos. 28 né? anos. 28 anos. Dia 26 de abril nós fizemos 28 anos de casado. E eu quero dizer, olha, tá melhor agora. Oba. Graças a Deus. Então veja só. Então, há 28 anos atrás, as dificuldades nos casamentos já eram bem parecidas com a de hoje. As pessoas já, esse problema da separação, do divórcio, já estava bem forte naquele tempo. E nós estávamos assim imaginando como casar e nós não ter que passar por uma experiência de um divórcio, de uma separação, de ver nossa família dividida, os nossos futuros filhos numa casa, tendo que ir para outra casa, aquela situação desagradável que é gerada quando acontece um divórcio, né? Então, o texto que eu gostaria de ler para nós aqui neste momento está na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Paulo, ele fala de casamento, porque ele estava enfrentando uma situação lá difícil também. A cultura, a sociedade grega, a cultura grega, era uma cultura muito liberal. E ele precisava escrever e falar sobre a importância e o valor do casamento, né? Então ele começa a falar no capítulo 7, praticamente todo o capítulo 7 é sobre esta questão, né? E aqui no verso 3 ele diz: o marido deve cumprir seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. Ele diz aqui: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com as suas mulheres, e da mesma forma a mulher para com seu marido. Veja só como é importante a gente entender esta questão, né? Esta questão de um casamento que os dois possam se sentirem responsáveis em cuidar e satisfazer o outro. Então é muito importante nós pensarmos sobre isso, né? Então a Lourdinha pode falar um pouquinho mais. Sim. Então, olha só, eu entendo que nenhum casamento é bom o suficiente para que ele não precise melhorar mais ainda. E nenhum casamento está tão ruim que ele não possa ser reconstruído ou ele ser estruturado novamente. Então, por isso a gente resolveu conversar sobre esse tema. O marido, qual é o homem irresistível à sua mulher? Qual é o homem que é irresistível à sua mulher? É aquele marido que supre as necessidades da sua esposa. E nós, nesse momento aqui, nesse bate-papo, a gente quer estar destacando 5 dessas necessidades que nós mulheres temos, que toda mulher tem. E sabe, maridos, fiquem atentos. Sabe, uma necessidade. Eu vou falar a primeira necessidade. Mas antes dela começar, a gente precisa assim deixar uma coisa bem clara. Olha, presta atenção. Existem necessidades, como a Lourdinha falou, que um precisa suprir no outro. Entende? Agora veja só. Pelo fato destas necessidades não serem supridas, acontece que muitos casais terminam fracassando nas suas relações. E é interessante, a verdade é o que a Lourdinha falou, um casal ele vai ser irresistível ou incombinável, né? Ou incombinável. E é interessante quando a gente pensa aqui nestas questões e entender que a gente precisa levar a sério o casamento, levar muito a sério o casamento. Sabe por quê? Porque uma separação, ela causa danos, ela causa um prejuízo na vida das pessoas.
divórcio é algo muito estúpido, é cruel, cria uma ferida muito grande em vidas, tanto do casal, do homem, da mulher, como dos filhos, quando eles têm filhos, né? Então nós vamos compartilhar com você aí um pouquinho de algumas questões importantes neste bate-papo aí com você, ok? Então, a primeira necessidade que a mulher tem é o afeto, né? O marido, ele deve ser afetuoso com a sua esposa, ele deve falar palavras que a incentive, que a deixe entendendo que ele a ame. Dizer que a ama é importante. Mulher gosta de ouvir, mulher gosta de ser abraçada. E meu marido costuma todas as manhãs fazer isso, me abraçar, sabe? Isso é importante. E assim, isso vai deixar o quê? A mulher se sentindo amada. E não é só falar que ama, mas sim expressar com ações, com atitudes. E esse abraço, esses beijos, não é simplesmente só para seduzi-la, não, tá bom? Olha só, se você quer realmente ter assim momentos agradáveis, não espere só para o final da noite, não, sabe? Dizer que a amo, que abraçá-la, não. Comece pela manhã preparando esse momento. Então, homens, vai a dica, viu? Então, uma necessidade é que o marido, o homem, o namorado, o noivo já deve começar a entender isto. Você jovem que pensa em casar, você jovem que já está noivo, você que pensa em namorar e pensa em um dia construir uma família, construir um casamento sólido, entenda isto. Mulher precisa de afeto. É uma das primeiras necessidades que um homem precisa suprir na vida de uma mulher. É afeto, é cuidado, é expressar na prática amor. É isso que a Lourdinha falou. Agora, vocês podem perguntar, qual seria a primeira necessidade do homem? Eita. Né? Então, a primeira necessidade do homem é a realização sexual. Isso é da natureza do homem. O homem, ele tem essa necessidade de ser satisfeito sexualmente. A esposa tem também. Mas para ela, o que ela primeiro quer é receber afeto, carinho, atenção. Ela quer se sentir amada. Mas o homem, tá? A esposa, ela satisfaz essa necessidade quando ela se torna uma parceira sexual irresistível, né? Extraordinária. E é interessante, ela estuda o que? As suas próprias reações a fim de conhecer e entender o que é melhor na sua vida, para que ela se entregue ao seu marido na verdade, com muita alegria, com muita força, tá? Então, juntos eles conseguem ter uma realização sexual. Ambos eles encontram assim repetidos momentos de prazer e realização. Então é importante. Agora, quando se fala nesta questão de vida sexual, nós fomos criados numa cultura que olha o sexo como coisa pecaminosa, que nós fomos ensinados numa tradição de que sexo é pecado. É pecado quando ele é praticado fora do casamento, fora do matrimônio. Olha, um texto que eu marquei aqui para ler para vocês. Provérbios 5, 18 a 19, quando Salomão diz assim: seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem com o carinho dela.
Aí no texto que eu li no início, em 1 Coríntios 7,3, diz que o marido deve cumprir seus deveres conjugais. Ele está falando aí, Paulo está falando desta área sexual. Então, veja só, como é importante entender a necessidade dessa realização sexual. Sabe por quê? Porque quando não há essa necessidade suprida no casamento, fica uma situação de carência em ambos e o casal fica mais sujeito a enfrentar problemas, dificuldades na relação. Dificuldades, inclusive, pode facilmente cair na tentação de uma relação extraconjugal, porque ele não está satisfeito, ele não está se sentindo realizado. Olha aí, casado desrealizado. Sim. Então, como é importante. E se a mulher ela se sente amada, com certeza ela vai sim suprir essa necessidade do marido, sem dúvida alguma, ela vai ter prazer. Então, como é importante as palavras. E eu lembro do que Jesus falou lá em Mateus 7,12, que aquilo que nós queremos que as pessoas nos façam, nós devemos fazer a elas. E olha só, se eu quero ser amada, eu vou amar, né? Amar mesmo, expressar esse amor para com o meu marido. E olha, uma coisa que eu sempre falo nos aconselhamentos para pessoas que vão casar, aconselhamento com casais, né, nesta área, como é importante. Porque quando você lembra que eu li Provérbios 5, ali Salomão está falando contra a tendência do homem se envolver com a mulher adúltera. E ele está dizendo, você deve se alegrar com a esposa da sua juventude. Agora, isso acontece quando há esta comunicação nesta área bem eficaz, onde o casal sente a responsabilidade de satisfazer um ao outro. Então o homem precisa disso. Isso, não sei se Vicente lembra, mas no dia que nós nos casamos e ao chegarmos na nossa casa, a primeira coisa que nós fizemos, nós nos ajoelhamos e nós consagramos, pedimos ao Senhor que abençoasse a nossa vida sexual, porque nós compreendemos que essa era uma área que necessitava de nós nos sentirmos direcionados pelo Senhor. E eu oro para que o meu marido me veja e sinta desejo por mim, né? Que ele me veja e me veja bonita, e eu preciso me cuidar para que ele veja isso realmente, não é isso? Para que assim ele seja afetuoso comigo. Eu preciso fazer a minha parte também. Eita benção. Olha, só voltando um pouquinho, é importante a gente frisar isso porque sexo ele ainda é um tabu dentro das igrejas. Infelizmente o mundo aí está falando de forma distorcida, de forma totalmente errada, mas dentro da igreja não está se colocando esse assunto de forma correta. Por conta de quê? Por conta dessa cultura errada de que a vida sexual é uma coisa que não se pode falar, não se pode informar, não se pode discutir. Então, olha, como é importante entender essa necessidade desta vida sexual sadia. Como eu falei, após os apóstolos, quando começou, após os pais da igreja, a Idade Média toda foi criada uma ideia de que sexo era coisa nojenta. Isso aí ficou arraigado na cultura cristã de forma tão forte que ainda hoje isso existe. Aí veio, após a Renascença, o que aconteceu? Aconteceu que houve o quê? Um começo de um liberalismo, só que de forma distorcida. Então é preciso que nós devamos trabalhar isso de forma séria nos nossos dias. E eu sempre olho para a Luizinha e sou atraído por ela. É verdade. Ela me atrai, todo dia, toda hora. Eu oro por isso, viu, gente? A gente deve orar por essa área, né?
uma outra necessidade que nós mulheres temos é o diálogo. Nós gostamos muito de conversar, não é verdade, mulheres? E às vezes, né? Às vezes eu queria conversar à noite, quando o Vicente chegava cansado do seminário, eu queria conversar. Mas a gente precisa entender que há o momento certo para conversarmos, né? É importante nós falarmos de todos os assuntos. Nunca devemos, marido não deve, em hipótese alguma, estar criticando. Uma outra coisa que eu e Vicente combinamos de não fazer crítica para o outro, certo? Críticas destrutivas, embora eu tenha meus defeitos, que é natural, mas a palavra, às vezes, ela machuca muito. E isso a gente tem tentado e tem conseguido. Nem eu e nem ele está fazendo críticas. E procurar ouvir o outro é muito importante. O homem nunca deve se sentir ocupado demais para ouvir sua esposa. Se ela quer conversar, ouça. Mas também, mulher, vamos tentar conversar no momento adequado. Olha, ela chegava e queria conversar, eu com sono, cansada, meia-noite conversando, não dava. Mas nós nos entendemos. Graças a Deus. Não é fácil para mim não conversar. Mas olha, ligado a essa questão do diálogo que ela colocou, existe um outro aspecto, outra necessidade que o homem quer ver suprido e que a sua mulher precisa suprir no homem. É o companheirismo. Ela se interessa pelas atividades dele. Ela aprecia, ela incentiva ele. É interessante que ela mostra interesse, e talvez tenha até algumas coisas que o homem faz que a mulher não gosta muito, mas ela conversa, ela tem cuidado, não falar, não fica criticando, como ela citou aí, né, que não devemos. Ela deve ser a companheira favorita dele nos momentos de lazer. Isso é muito interessante, gente. A associação com momentos mais prazerosos leva a pessoa a um relaxamento, ao casal. Então, fazer coisas juntos. Ele precisa de uma companheira que valoriza, uma companheira que esteja ao lado dele, para poder realmente o apoiar no seu momento de lazer, né? Olha, queridos, eu gosto desse texto que diz assim: melhor é servidor do que um, porque melhor é a paga do seu trabalho, porque se caírem um levanta o companheiro, aí porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se os dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Veja isso, irmãos, como é importante a questão de estar junto. Nós não fomos criados para estar separados. Isso é importante, né? Então, quando eu casei com Lourdinha, eu queria uma companheira, e ela queria um companheiro também. Então, diálogo e companheirismo estão juntos. Qual é a outra área, Lourdinha? Uma outra área que o homem, o marido, precisa estar suprindo, ele deve ser honesto e franco. Na verdade, ele não deve ter segredos com a sua esposa, guardar coisas que pode atrapalhar no futuro, né? Eles devem sempre ter o cuidado, fugir da aparência do mal, ter cuidado para não deixar uma má impressão. Esse deve ser o cuidado que o homem deve ter. Deve ser sincero, deve ter respeito aos sentimentos dela e ter respeito às necessidades que ela tem, cuidado com o comportamento, está sempre tendo esse cuidado. O versículo que eu gostaria de ler é Provérbios 24, verso 26. A resposta sincera é como um beijo nos lábios.
O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. 1 Coríntios 13, verso 6. Então, olha só, maridos, sinceridade, mas com cuidado, cuidado com as palavras. Sempre que você for falar algo, tenha cuidado para não machucar, porque, como diz aqui o Provérbios 24, 26, a resposta sincera é como um beijo nos lábios. Então, cuidado, tá? Quando você for falar com sua esposa. E outra coisa importante que o homem gosta muito e que a mulher precisa suprir no homem essa necessidade, algo que é tão importante, é a atração física. A atração física, lembra que eu falei que uma primeira necessidade do homem tem a ver com a vida sexual, com o sexo? Veja só, e a atração física está ligada a isto. A mulher, ela precisa procurar o quê? Estar em forma, né? Ela precisa se cuidar, ela precisa, nós não estamos falando aqui de seguir aquele padrão que esse mundo prega aí, que é um padrão meramente fundamentado em ilusão. Não, é se cuidar, é cuidar, cuidar do seu cabelo, usar sempre a maquiagem, né? Procurar ser atraente, né? Quando na hora que vão dormir, usar uma roupa bonitinha, né? Um vestidinho, meu nome do negócio lá, uma camisola, baby doll, mas usar negócio rasgado não dá certo, tá? Questão do asseio, cheirosinha, ficar, né? Cheirosa, é claro, isso serve para o marido também. A propósito, eu lembro, alguns anos atrás, eu não vou, é claro, não pode citar nomes aqui, mas nós acompanhamos um casal que isso marcou a nossa vida, né? A companheira procurou a Lourdinha e reclamou que o marido chegava do trabalho, né? Ele trabalhava numa área aí que, aliás, passava o dia sem banhar e, claro, ficava aí com um mau cheiro, né? Então, e ela reclamou para a Lourdinha que ela não aguentava mais. Né? Difícil, né? Ela não aguentava mais com mau cheiro, aquele odor forte, né? Ele não se banhava, ele não usava um perfume, né? Então, aí o que foi que eu fiz? Ela pediu para a Lourdinha para eu conversar com ele. Que missão, né? Interessante, que né? missão. Então, aí eu tive que chamar essa pessoa. Claro, eu cheguei para ele e compartilhei para ele o problema que a esposa estava sentindo. A princípio ele não entendeu, ele quis ficar um pouco zangado, que o homem é muito orgulhoso. Olha, mulheres, entendam uma coisa, saiba falar com o homem. Verdade. O homem é bruto. No geral, o homem é orgulhoso. O homem é muito orgulhoso. Tem que saber o momento de falar e como falar também, né? Então, quando eu conversei com esta pessoa, é uma pessoa querida, amada, né? Ela ficou assim, mas de repente eu disse, olha, para o teu bem, tua mulher está reclamando. Você não quer agradar a tua mulher, eu sei que você ama a sua mulher. Claro, ele entendeu. Aí ele começou a se cuidar, chegava em casa, tomava aquele banho, se perfumava com o cheirosinho. Não precisa ter aquela preocupação, eu não tenho dinheiro para comprar coisas bonitas, chiques. Não tem nada de chique, é só limpeza e higiene. Você compra aquilo que você pode para usar. E mais ou menos um mês depois, ela chamou a Lourdinha e foi agradecer. Estava feliz, muito feliz. Então é isso. A atração física, a questão do cuidado com o corpo é muito importante. E olha, você marido, tenha cuidado. O homem, ele deve ser o orgulho da esposa, inclusive quando ela está em público. Olha, mulher, você aprenda
a elogiar seu marido em público. O marido gosta de elogio, pode ter certeza. Eu digo isso com toda certeza. Então, ao invés de criticar, ao invés de ficar falando bobagem, elogia na frente dos outros. É importante. É verdade. E você pode lembrar aí de uma qualidade aí do seu marido? Olha aí. É importante. Quando a Qual é a gente minha namorava, são muitas, eu vou já dizer uma. Quando a gente namorava, a gente não costumava dizer qualidades, elogiar e se arrumar, fazer tantas coisas. A gente precisa continuar agora mais ainda. Eu costumo fazer mais ainda. As minhas filhas sabem muito bem disso. Eu costumo me cuidar para mim e também me cuidar para o meu esposo. Eu quero que ele olhe para mim e goste do que ele está vendo, né? E olha só, meu marido tem inúmeras qualidades. Uma das qualidades que ele tem é que ele cuida realmente como Cristo, ele cumpre esse mandamento. Jesus disse que, aliás, Paulo falou que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar. E as minhas filhas são testemunhas, o Vicente faz isso. Ele cuida mesmo, se sacrifica. Então, qual é a esposa que não vai fazer o máximo, vai assim se submeter a esse marido? Primeiro, porque ele se submete a Deus, cumprindo essa ordem de Deus. Então, maridos, cuidem bem das suas esposas. Se você fizer isso, você vai ter as suas necessidades supridas. É verdade. Olha, um versículo, eu gostei muito desse versículo, Provérbios, marca aí, Provérbios 27, verso 7. Diz assim: quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é doce. O que você está entendendo por isso? Sim. Quando eu estou satisfeito, eu posso até desprezar algumas coisas boas. Mas quando eu tenho fome, até aquele que é amargo parece que é doce. Sabe o que acontece? Olha o perigo aí. Sim. Quando você tem problema na tua relação, no teu casamento, na tua forma de viver com tua companheira, até aquilo que é amargo, ou seja, aquele que é errado, aquele que você não devia buscar, você é tentado a achar que ali pode ser um escape para você. Então, eu sempre disse que eu queria honrar o meu casamento, a minha relação com a minha esposa, primeiro porque eu honro a Deus. Porque eu preciso honrar ela também. A minha família, a igreja do Senhor pela qual faço parte. Mas uma coisa importante, nós honramos um ao outro, nós cuidamos um do outro, nós procuramos realizar um ao outro. Sabe por quê? Porque nós nos sentimos bem, nós nos sentimos responsáveis pelos outros. Então, a atração física, o cuidado. Já pensou? Olha aí, você acordar de manhã, olhar para sua esposa, o seu marido, ou como é que você vai olhar para ele? Você tem que olhar e ver aquela pessoa que é bonita, que você olha e poxa, ela disse, ele ainda se sente atraído por mim. Sim. É isso. A cada dia essa atração é mais forte, mas você tem que trabalhar em relação a essas questões. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente, eu dei um exemplo sobre um prédio, uma casa. Você vê a rachadura numa casa, se você for tentar apenas tirar aquela rachadura de forma ali rápida, você não vai resolver o problema. Você tem que saber o que está causando a rachadura. Talvez você tenha que perceber que você precisa fazer uma coluna, você precisa mexer lá no fundamento, que está com alguma coisa errada lá. Então no casamento é assim também. Às vezes nós temos nossos problemas, mas saber o porquê nós temos esse problema, o que causa esse problema, por que nós estamos irritados um com o outro. Saber o porquê, o que está causando essa irritação. Às vezes é outra coisa que você nem imagina. Sim. Tá bom? E aí outra... Uma outra necessidade é a estabilidade financeira.
Isso é uma necessidade que a mulher tem. A mulher precisa se sentir segura. O homem deve ser aquele que vai prover, isso vai dar segurança para a mulher. A responsabilidade dele trazer o suprimento para casa, né? Marido, tenha cuidado para isso não ser tão forte a ponto de você se dedicar tanto ao trabalho e deixar tanto tempo sua esposa sozinha. Ela vai sentir falta. Às vezes o homem trabalha longas horas e a esposa sente falta do homem, né? A mulher precisa sentir essa segurança. Apesar de algumas esposas ter profissão e ter uma renda maior do que o marido, mas isso não significa dizer que ela não vai se sentir segura. É isso. Marido, tenha cuidado, né? A mulher, algumas mulheres têm assim suportado uma sobrecarga porque alguns maridos não têm cumprido essa necessidade, que é um mandamento. A palavra de Deus ensina que o homem deve ser o provedor. E como eu falei, não significa dizer que a sua esposa não vá trabalhar ou que não vai ter uma renda maior, mas é você quem deve estar trazendo essa segurança financeira para ela, tá bom? E um versículo que eu quero deixar é Salmo 128, 2 e 3, que diz assim: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa e seus filhos serão brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Olha aí, estabilidade financeira, né? E lembrando uma coisa importante, quando nós começamos a namorar, ficamos noivos, nós fizemos um curso com um pastor que ele era, talvez no Brasil na época, o mais conhecido, a Teresina. Nós tivemos a alegria de fazer um curso com o pastor Jaime Kemp e foi para nós assim, muito bom. Então hoje eu uso o material dele nos meus aconselhamentos porque é muito bom. Riquíssimo mesmo. E é interessante, ele trabalhava muito essa questão da área financeira. Esse negócio de não, o dinheiro é meu, o dinheiro é teu. Não tem isso para o casal. O dinheiro é para a família. Com isso, não estou dizendo que obrigatoriamente você tem que pegar o dinheiro e botar numa conta, na mesma conta. Não, se achar que não precisa. Hoje, a maioria das pessoas tem conta, inclusive quem trabalha precisa de uma conta para receber seu salário. A questão é entender que a renda da família é a renda de todos, dos dois. E que os dois precisam olhar com muito cuidado esta questão. Agora, é claro, o marido sim deve se sentir o responsável em ser o provedor da sua casa. E ligado a isso tem essa outra questão, que a outra necessidade seria uma quarta necessidade. Vamos falar só 5 necessidades de cada um que precisa ser suprida. O apoio doméstico. Ou seja, ela proporciona para o marido um ambiente em sua casa que representa um refúgio. Sabe, você chegar em casa, os dois chegarem do trabalho, ou se é apenas um que trabalha fora, outro trabalha em casa mesmo, mas chegar em casa e ter um ambiente agradável. A nossa casa é o nosso castelo. Esse é o melhor local do mundo para nós. Você viajar, você ficar com saudade da sua casa. Então a esposa ela tem muito a contribuir oferecendo esse apoio doméstico. Ela administra com responsabilidade a casa, ela incentiva a que o seu esposo passe mais tempo na casa juntos. Eu gosto de estar em casa, é claro, eu tenho a minha vida ativa em termos de atividades, né, no ministério. No meu caso, vou lá para minha sala, meu gabinete, atendo, faço minhas coisas, mas eu gosto de estar na minha casa, gosto de estar com a minha esposa, com a minha família. É agradável. Quando eu viajo, eu sempre digo que quando eu viajo, qual o tempo que eu gosto de passar no máximo? Só até 3 dias. Pois é, quando passo 3 dias eu fico agoniado para voltar para casa, porque Verdade. o meu melhor local é a minha casa.
Quando eu viajo para passar 5 dias, 10 dias, é um negócio terrível. Então, o apoio doméstico, né? Eu gosto, Provérbios 14, uma mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. É isso que Salomão disse. Então é muito importante entender isso, né? E às vezes nós, mulheres, nós não proporcionamos esse ambiente, às vezes com nossas falas. A gente precisa tomar muito, muito cuidado quando o marido chega. A gente não vai ficar falando dos problemas, não, a gente vai esperar o momento certo de falar, né? Então vamos para a nossa quinta e última necessidade que a mulher tem, tá bom, maridos? Compromisso com a família. O homem deve participar do desenvolvimento educacional dos filhos. Ele deve estar participando, ajudando a sua esposa nas atividades domésticas. Ela gosta disso. Ontem mesmo eu estava conversando com o Vicente, não sei se ele lembra, mas eu falei assim, olha, quando a Loide casar, que ela está se preparando para casar, vai ficar só nós dois. Então a sua tarefa vai ser lavar as louças. Tá certo? Então é importante. A mulher, ela tem essa necessidade de que o homem também esteja ajudando nas responsabilidades da casa. E uma delas é na educação dos filhos, nas responsabilidades da casa no geral. E meu marido tem feito isso, ele cuida. Hoje mesmo ele já preparou ali o local da horta que eu vou fazer, em nome de Jesus. Então vamos ter cheiro verde, viu, mulheres da Pipsaci, cebolinha, eu vou distribuir aí para nós, em nome de Jesus. E olha só, interessante, que um bom pai, ele sempre será um bom marido, né? E olha só, e um bom filho, viu? Sempre vai ser também um bom marido. Verdade. E no nosso lado, para os homens, há uma necessidade que a mulher precisa entender, é a questão da admiração. Né? Isso é muito interessante. A admiração, ela compreende o seu companheiro, ela aprecia, ela o valoriza, ela valoriza o seu marido mais do que qualquer outra pessoa. Como o marido deve valorizar a sua companheira mais do que qualquer uma outra pessoa. Ela sempre conversa com ele sobre o seu valor, como ela admira. Vamos parar desse negócio de ficar criticando o cônjuge, criticando seu marido, criticando a sua esposa. Sabe por quê? Isso não leva a nada. Agora, a gente precisa entender que defeitos nós temos. Sim. E a gente não vai ficar observando, focar nos defeitos, mas estar focando nas qualidades. Nesses dias de quarentena, nesses dias de isolamento social, onde nós estamos em casa, alguns casais têm sentido dificuldade de estarem juntos, né? Porque eles não perceberam essas necessidades, não estão suprindo essas necessidades um do outro. Então, para mim, está sendo ruim no sentido de não poder estar indo em determinados locais. Mas eu gosto quando meu marido está em casa. Eu amo estar com ele, porque ele tem suprido essas necessidades. Elogie seu marido aí também, viu, mulheres? Eles gostam disso. Tem que evitar o quê? Ficar criticando. Sim. É o que eu falei. Tá? Mostra o que é orgulho. Olha, se você olhar para o seu marido, olhar para a sua esposa, você vai ver um defeito. Mas olha direitinho, você vai ver 2, 3, 4, 5, 10 qualidades boas, 10 qualidades que eles têm, que vai superar esses defeitos. Então, eu tenho defeitos, a Lourdes sabe meus defeitos. Com certeza eu tenho sim, eu também. Alguns anos atrás, a gente num encontro de casais, uma esposa disse: eita, pastor, eu queria tanto que meu marido fosse igual ao senhor. Meu Deus. Eu disse: você não me conhece, você não sabe. Pergunta a Lourdinha. Ela vai dizer quem eu sou mesmo. Talvez ele até tivesse mais qualidade do que eu, mas às vezes nós desprezamos aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Nós casamos para cuidar e não para receber. Nós casamos para suprir o outro. Nós casamos para fazer o outro feliz. Sim. E quando nós fazemos o outro feliz, pode ter certeza,
nós vamos nos tornar felizes também. Então, olha, admiração, isso é muito importante. Eu olho para essas questões, eu vejo assim com tanto cuidado, né? E aí, Lourdinha, É verdade. Mais uma coisa, olha só, eu gostaria de deixar 1 Timóteo 5,8, a gente está quase encerrando, hein? Passou muito rápido. Diz assim, 1 Timóteo 5,8: se alguém não cuida dos seus parentes ou da sua família, em outras traduções, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então, a gente precisa cuidar da nossa família. É uma responsabilidade. Outra coisa que o nosso casamento precisa ser para a glória do Senhor. Eu não casei para ser feliz ou para fazer o meu marido feliz. Eu casei para glorificar o nome do Senhor, para espelhar a imagem de Cristo e espalhar a glória de Deus. Foi para isso que nós nos casamos. E quando a gente faz isso, nós somos realizados. Somos realizados. Então, esse texto bíblico que eu quero deixar para você, eu gosto muito dele quando diz assim: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. 1 Coríntios 11, o verso 11 e verso 12. Então, veja só, nem o homem e nem a mulher é independente um do outro. Eu sou dela, ela é minha. Eu não pertenço a mim, olha só. Eita, quando eu descobri isso, que ele que é meu dono, né? E eu sou dona dele, né? no bom sentido. Não é aquela ideia de possessão, não. De querer dominar, fazer o que quer com o outro, né? Humilhar, ser objeto do outro. Não é isso não. Dono no sentido de que Deus me deu a alegria de cuidar dela ser minha parceira, minha amada, minha companheira, dela olhar para mim e sentir isso, e eu sentir que eu sou dela. Sim. E nós nos amamos e nós queremos continuar sempre assim, com mais anos e anos pela frente, nos sentindo realizados. Como é lindo isso, como é maravilhoso isso. É verdade. Né? Eu fiquei muito feliz quando eu ouvi das minhas 2 filhas que elas queriam um marido parecido com o pai. E outra coisa que eu ouvi da minha outra filha: mãe, eu quero ser mãe como a senhora. Eita, mas eu fiquei cheia de orgulho. Meu Deus, Senhor, filha, glórias sejam dadas ao Senhor. E eu queria falar só um pouquinho para os jovens, né? Tem jovens aí nos vendo. Olha só. Veja só. É tão importante isso. Antes de qualquer coisa, você precisa primeiro orar para que Deus mostre aquele que vai ser o seu marido. E não encontrar para depois orar, não. Primeiro você ora. Eu orei pelo Vicente antes de conhecê-lo. E o Senhor nos abençoou muito, tem nos abençoado. E continuo orando, viu? Outra coisa, preste atenção quem é esta pessoa. Conheça a família, conheça se é um bom filho ou se é uma boa filha. Observe mesmo, sabe? Dê aquela de detetive, veja quem é. Primeiro, outra coisa, se essa pessoa honra a Deus. Porque se honrar a Deus, se submeter a Deus, com certeza vai ser um bom cônjuge, vai ser uma boa esposa, vai ser um bom marido. Entendeu? Isso é muito importante, muito importante. Segundo, se os pais abençoam. Se você observar essas 3 coisinhas, você está no bom caminho, viu? Olha, estamos já chegando ao final. A minha assessora aqui está me dizendo não sei quantos minutos eu tenho ainda. Terminando. Mas eu quero agradecer, tem tanta né? gente que eu quero agradecer. Mas olha, gente, eu casei para tornar essa mulher realizada. E tem conseguido, glórias ao Senhor. Ela casou para fazer isso comigo. E eu tenho muitos defeitos, ela sabe disso. Às vezes eu brinco, olha, é só você me aguentar. Mas nós aprendemos a nos conhecer. Sim. Nós aprendemos a nos respeitar.
E eu sempre digo para ela como é bom estar ao lado dela. Eu tenho o meu jeitão, quando eu vou deitar tenho o meu jeito, ela tem o jeito dela. Nós somos diferentes em muitas coisas, mas nós nos entendemos. Acima de tudo, nós nos aceitamos como nós somos. E nós construímos um lar forte, um lar equilibrado, um lar que glorifica a Deus. Eu sempre digo para ela que ela é a mulher mais linda do mundo. Ele diz, viu? Ela é a pessoa, né? Hoje ela está reclamando que eu não estou mais, assim, esses últimos dias eu levantei algumas situações e eu não abracei ela, como eu sempre faço. É verdade. Eu vou voltar a fazer isso amanhã. E eu cobro de um jeitinho, sabe? Mas ela sabe por quê, né? Que eu estava sei. sentindo um problema. Eu sei por quê. Superando um probleminha aqui, que eu estou me cuidando. Mas olha, ela é demais. E eu me sinto assim, um privilegiado. Eu vou dar uma dica para você, casal. E você, noivo, agora não, mas quando você estiver bem próximo de casar, estuda o livro de Cantares. Eu já estudei com ela algumas vezes o livro de Cantares junto, a gente lia o livro juntos. Sim. Olha, aquele livro fala do amor de um homem e de uma mulher. Não tem nada a ver do amor de Deus para com a igreja, da igreja, né, para com Cristo, não. Ali é o amor entre um homem e uma mulher, ali Salomão falando. Ele é um especialista nisso, tá bom? Então pensa nessas coisas. E o que nós queremos é ver casais se entendendo. Não tem casal perfeito. Eu coloquei aqui no meu texto o seguinte: quando acontece este suprimento destas necessidades de ambos os lados, o casamento se torna algo que deveria ser desde o início. Nunca é tarde para reconstruir aquilo que está desmoronando. Melhor do que um divórcio, sabia? Melhor do que um divórcio. Pense, o teu casamento é a prova de fidelidade? Como é que eu vou trocar uma mulher dessa por outra? E eu sei que ela pensa a mesma coisa. Sim. Jamais. Sabe por quê? Porque nós aprendemos que nós temos que cuidar um do outro. E se eu esquecer isso hoje, esses 28 anos que já passamos vai ficar perdido. Nós vamos acabar a nossa relação se nós não tivermos cuidado. Sim. Então nós continuamos a suprir as necessidades uns dos outros. Eu olho para ela, ela olha para mim e a gente entende que nós somos especiais um para o outro. Isso deve ser observado todos os dias. Todos os dias a gente precisa ter esse cuidado. É como uma planta que precisa ser regada, cuidada, adubada, cultivada, para que ela floresça e dê frutos, né? Amém. Então o nosso casamento deve ser tão bom e deve atrair outros casais, né? O meu desejo é esse, que Jesus seja visto no meu relacionamento, no meu casamento, para que o Senhor seja glorificado. E eu quero agradecer, né? A gente está encerrando, eu quero agradecer muito tanta gente aí, pessoal aí de São Paulo, minha discipuladora Rosane, que tem me aconselhado, a minha cunhada Sônia, lá de São Paulo, os irmãos aqui da nossa primeira igreja batista no Conjunto Saci, Georgiana, gente, é tanta gente. E como eu estou feliz, sabe por quê? Porque eu estou vendo aqui na live que tem casais fazendo declaração de amor um para o outro. Isso é importante. Olha só, eu fiz um desafio para as mulheres aqui da nossa igreja, nós estamos, eu agradeço a Micheline, foi ela que me deu a sugestão das reflexões. E em breve eu estou lançando outro desafio para as mulheres, tá bom? Mulheres pra gente que tem sentido com o casamento, tá bom? Olha aí, estamos já chegando no finalzinho da nossa live, falta aí menos de 6 minutos. Agradecer também aí Georgiana, eita, alguns irmãos boa lá que foi da nossa época lá da Monte Sião, a Zélia, nossa querida amiga aí de muitos anos, e tantos outros aí que apareceram aí nessa live, né? Vocês querem a parte 2, a gente pode pensar, tá bom? Aí de repente, a próxima segunda-feira a gente anuncia aí. Se tiver outro assunto. Se quiser sugerir um tema bem específico para nós, a gente
elaboro um estudo aí para vocês, um bate-papo, na verdade, não é um estudo, tá bom? Bate-papo. Então, eu quero dizer para você que vale a pena construir um relacionamento à prova de fidelidade. Eu nunca quero ferir a minha aliança que eu fiz com essa mulher na presença do Senhor. Eu quero ser um referencial para outros casais. Amém. Quero continuar sendo, não de perfeição, mas de exemplo. E a minha vida é para vê-la bem. Eu sei que eu já fiz ela muito mais feliz do que já deixei ela triste. Algumas vezes eu deixei ela triste, né? Outra vez ela já me deixou triste, mas no geral nós entendemos que nós completamos um ao outro. Então, olha, queridos, é muito bom estar com você. É muito bom, né? Estar com cada um de vocês compartilhando dessa alegria do casamento. Quando você estuda 1 Coríntios capítulo 7, Paulo até diz, cuidado, nós temos que entender porque que ele disse que era melhor não ficar só. Mas porque o desafio de estar casado é um desafio tão bom. Agora, vale a pena construir uma família cristã que vive baseada na palavra de Deus. Uma coisa para a gente encerrar. Nós somos espelhos. O que o espelho faz? Ele reflete. Então as pessoas estão vendo. Eu sempre pensei assim, que eu preciso testemunhar também para o meu marido. O que ele está vendo? O que minhas filhas estão vendo? Então nós precisamos ser esse casal que reflete Jesus. Amém. Imitar o Senhor em todos os momentos. E eu encerro dizendo Mateus 7,12. Eu amo esse texto. Aquilo que nós queremos que os outros nos façam, nós devemos fazer a eles, porque isto é a lei e os profetas. Então, vai, concluindo, eu vou dar afeto para ti, Lourdinha. E o que tu vai me dar? Eu vou dar realização sexual. Eita, beleza, tia quieta aí. Diálogo, eu vou querer diálogo contigo, e você? Eu vou ser uma companheira, companheirismo, estou lado a lado. Eu sou honesto e franco contigo. E eu vou ser atraída por você. Atração física. Vou atrair, vou me cuidar para que isso aconteça. Eu vou te dar estabilidade financeira, Lourdinha. E eu vou dar apoio doméstico. Compromisso com a família eu preciso ter, e você vai admirar. Eu admiro beleza. Muito bom estar com vocês. Deus abençoe. Eu vou tentar deixar gravado, tá bom? Nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Deus abençoe. De repente a gente avisa aí a parte 2. Beijo pra vocês. Abraço em todos. Amamos vocês, viu?